Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida ricamente, tá? E você que está aí pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Que Deus abençoe a todos que acompanham este canal. E se você não é inscrito, se inscreva também, ative as notificações. Você vai estar recebendo novos vídeos quando eu estar colocando aqui, tá bom? Você deve estar se perguntando, careca. Talvez você está pela primeira vez, mas eu estou assim com esse cabelo cortado, careca, pelo fato de eu ter feito um voto com Deus e Deus me honrou e eu cumpri o meu voto. Então eu quero falar um pouco sobre o propósito, a busca de um propósito e um sentido da vida. Todos nós temos que ter um sentido da vida. Por que eu existo? Por que eu estou na Terra? Tem que haver algum propósito para isso. Esse é o motivo pela qual eu quero estar falando com você aqui neste vídeo, neste canal. Nós precisamos ter um propósito pela qual vale a pena viver. Senão, para que lutar pela vida? Para que lutar para viver? É costume contar entre os filósofos a seguinte parábola: que havia um homem no espaço sideral. Ele estava abandonado em um asteroide rochoso estéril. E consigo ele tinha 2 frascos. Um frasco para viver para sempre e um frasco de veneno. De um só gole ele pegou o frasco e tomou. E para o seu terror ele descobriu que o frasco da qual ele tomara era o frasco para viver eternamente. Ele estava condenado a viver uma vida sem sentido, uma vida da imortalidade, porque ele não existia nada naquele lugar, e ele estava condenado a viver para sempre, numa vida sem sentido. E é dessa mesma forma quando estamos sem propósito, mas diferente desse astronauta que não tinha opção, nós temos opções porque nós estamos na Terra. Um filósofo que se chama Husserl, ele declarou uma frase muito importante. Em 1903 ele declarou que que nós temos que cultivar o interesse pelo eterno. Olha que coisa. Que interesse é esse que nós temos que cultivar com o eterno? Esse interesse pela qual o filósofo russo ele estava refletindo é a mesma frase que lá em Provérbios o Salomão ele disse que Deus ele pôs a eternidade no nosso coração. Quer dizer, não tem nenhum sentido da vida se eu não estiver próximo de Deus, se eu não estiver próximo da presença de Deus. Agora eu pergunto para você, que tal entendermos o conselho desse filósofo russo e começarmos a cultivar esse interesse das coisas eternas? Talvez, ao você cultivar esse interesse, a nossa vida, a sua vida, ela possa fazer sentido. Ela pode ter um significado na vida. Você sabe por quê? Porque lá em João, em Nicodemos, capítulo 3, um homem muito sábio, um homem revestido de autoridade, ele chegou a Jesus, ele começou a fazer perguntas a Jesus, e Jesus ele disse: olha, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você vê que ele estava sem sentido da vida, mas ele foi procurar pelas coisas eternas. O Nicodemos era o homem que tinha poder, era o homem revestido de autoridade, é um homem que tinha condição financeira, mas mesmo assim ele não tinha compreendido o sentido da vida. E Jesus dá uma resposta muito significativa a ele. Ele diz: ó, em verdade eu te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ó, João capítulo 3, verso de número 5. Então, não tem sentido se eu não tiver
uma decisão, se eu não tomar uma decisão de uma direção, de um caminho de Deus, pela qual eu possa lutar, pela qual eu possa decidir o que eu possa fazer. Que tal eu e você tomarmos essa decisão de obedecer o que Jesus disse e se batizar e entregar a vida nas águas com o Espírito Santo? Lembre-se que as decisões que mais importante nós temos que arriscar, nós temos que ser e ter um destino pelo qual devemos lutar. Porque eu quero ler para você uma frase muito importante que eu até destaquei aqui, que diz assim, ó: lembre-se, quem adia as decisões importantes arrisca que o seu destino seja decidido por circunstâncias aleatórias. Não se esqueça de que se deixar guiar entre armadilhas fatais por um guia não confiável, completamente será guiado às cegas. Olha que coisa. E todos nós sabemos que se formos guiados às cegas, nós iremos por uma armadilha fatais. Porque o guia não confiável completamente, ele nos leva à cega, ele nos leva ao lugar do abismo. E todos nós sabemos qual é o inimigo da nossa alma, qual é o inimigo da nossa vida, que é o diabo. E esse inimigo, ele é o cego. Então, o sentido da vida da qual Nicodemos estava buscando era cultivar a sua vida, era cultivar nas coisas do eterno, sabendo que ele tinha tudo na vida. Mas o sentido da vida que verdadeiramente importa é quando buscamos as coisas e tentamos cultivar as coisas deste mundo. Não deste mundo, aliás, mas as coisas do eterno. Esse é o sentido da vida. Porque se eu cultivo as coisas de Deus, logo eu saberei qual é o sentido da vida. Porque Deus, ele vai me esclarecer e vai me declarar qual é o propósito para a minha vida neste mundo, tá bom? Olha, que Deus abençoe a sua vida, tá? Fique na paz. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações, tá? E você vai estar atualizado de receber novos vídeos e novas publicações, tá? Um beijo no coração, até o próximo vídeo.